Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GalgarCast. Hoje a gente trouxe um tema bem bacana, que é comunicação profissional. Coisa que muitas empresas subestimam no dia a dia e que decide vendas, retenção, liderança e reputação no mercado. Hoje você até pode perder um cliente por conta de preço ou produto, mas muitas das vezes você está perdendo porque não sabe comunicar com a sua base. E para isso, trouxemos aqui duas convidadas, né, para a gente debater aqui sobre esse tema. A Isadora, que é faz parte do nosso time lá da Galgar Digital, coordena várias pessoas, lida ali com os clientes no dia a dia, e eu trouxe ela, fiz o convite para ela, para a gente ajudar aqui nesse tema, para trazer um conteúdo bem bacana aí para vocês. É um grande prazer. Seja muito bem-vinda, né? E uma referência no tema, né? A Ana Paula Langer, é Langer mesmo que fala, né? Uhum. Formada em Relações Públicas, treinadora aí de milhares de profissionais e uma das maiores vozes sobre comunicação assertiva no Brasil, falando aí diariamente com mais de 100 mil pessoas nas redes sociais. Ana, seja muito bem-vinda ao GalgarCast, é um prazer receber você aqui. Obrigada, eu tô muito feliz com o convite, animada para o nosso papo hoje. Bacana, bom demais. Eu vou começar aqui, que a Galgar em si, a gente já é visto, além do bom atendimento, graças a Deus, mas também pela prática. A gente é uma assessoria que vai muito para a prática, né? A gente tem aquela pouco embromation que a gente fala, né? Aqueles termos do marketing que geralmente o pessoal não conhece. A nossa comunicação com o cliente tem que ser realmente assertiva, né? Sim. E aí, Ana, eu queria começar justamente com essa pergunta, né? Como você define o que é uma comunicação profissional, né? E como isso eleva realmente a experiência do cliente, que é o tema que a gente trouxe aqui para essa galera aí. Perfeito. Bem, a comunicação profissional nada mais é do que a nossa comunicação de dia a dia. É o jeito que nós conversamos com as pessoas, é a maneira como o nosso corpo se expressa antes mesmo de abrir a boca para dar um bom dia. Só que a diferença é quando a gente observa isso na perspectiva profissional. Muita gente olha para a comunicação só abrir a boca e falar, até porque a gente é ensinado assim muitas vezes, né? Mas a gente precisa olhar para ela, e eu trabalho muito com esse olhar de uma ferramenta. Então, a forma como a gente conversa com as pessoas hoje, ela importa tanto quanto o produto ou o serviço que eu ofereço. Então, quando a gente olha para a comunicação profissional, é como se a gente estivesse falando de uma vestimenta. Nós temos vestimenta para várias ocasiões, mas profissionalmente, você pensa naquela roupa com um viés mais estratégico. Quando a gente olha para a comunicação profissional, é mais ou menos assim. E como ela impacta na experiência do cliente, ela muda tudo. Muda tudo, porque assim, às vezes a gente olha para a experiência do cliente, imagina fogos de artifício, um champanhe caríssimo na entrada do cliente, na loja, e tudo isso faz parte. Mas não importa nada se a gente não tiver um elemento de comunicação antes, 1, 2, 3, 4, um sorriso muito bem dado, um bom dia, um seja bem-vindo, um chamar pelo nome, todos esses são elementos que parecem sutis, mas que eles influenciam totalmente na percepção de valor do cliente, É né? até uma coisa para quebrar um pouco o paradigma, né? Porque quando a gente fala de comunicação profissional, a pessoa deve estar achando que é aquela coisa muito complexa. Aquele atendimento que Muito formal. elitizado, Exato. formal, e etc. Exatamente. E na maioria das vezes, igual você falou, tentar fazer o básico bem feito. Perfeito. Às vezes as pessoas imaginam negócios de altíssimo padrão muito enviesados pelo fator financeiro. Uma venda de diamantes, de imóveis caríssimos, e aí sim uma comunicação X com palavras difíceis. Não, na verdade não é isso. É sobre falar uma linguagem que as pessoas entendam, mas a gente consegue trazer refino para dentro dessa comunicação em qualquer cenário. Massa. E outra pergunta que a gente tinha separado aqui, porque a gente quer entender um pouquinho mais, né? Da Bora. onde veio esse dom, porque vocês vendo aí em pouco tempo, né? Analisando como ela conversa, chega a dar gosto, né? De falar, rapaz, eu tenho até que melhorar minha oratória. Arrasa, Conta pra cara. gente como é que foi que você entrou no mundo da comunicação profissional, né? Se teve algum momento ou experiência que te fez perceber, poxa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou produzir conteúdo pra isso agora. Como é que foi Massa. esse despertar, assim? Veio muito de uma vivência pessoal minha, assim, porque antes de começar a empreender, eu trabalhei em outras empresas, e aí eu sou formada em comunicação, então eu já estava com esse pezinho lá, e tive facilidade durante a minha vida também, de participar de muitos projetos extra na escola, sabe? Fazer teatro, fazer música, fazer dança, tudo que tinha fora do matemática portuguesa a gente fazia, e isso já foi me dando uma facilidade. Aí eu entrei no mercado de trabalho, trabalhando numa startup, depois trabalhei numa empresa de eventos, e quando eu comecei a empreender, eu comecei falando de experiência do cliente e de atendimento, que era a minha maior área de expertise mesmo, era a área que eu mais vinha me desenvolvendo nos últimos anos. E neste processo de divulgar consultorias, de ensinar sobre esse universo, as pessoas começaram a falar comigo sobre a minha comunicação, sobre a maneira como eu falava, me perguntar de curso de oratória, de curso de comunicação como um todo. E nesse momento, eu entendi que um dos meus grandes diferenciais, na verdade, a ferramenta que mais tinha me aberto portas dentro daquela jornada, não só empreendendo, mas antes também, era a forma como eu falava. Era a forma como eu falava com as pessoas que estavam me contratando, como eu fazia uma entrevista de emprego, como eu conseguia conversar com as pessoas no trabalho, depois como eu vinha apresentar uma proposta para o meu cliente, postar vídeos nas redes sociais, e aí eu mudei um pouco a lógica de a experiência do cliente como tudo, e passei a ver que, na verdade, o tudo para mim era comunicação. E que o atendimento ao cliente era uma possibilidade de colocar aquela comunicação para jogo, mas que tinham vários outros caminhos. Então eu comecei a olhar a comunicação como a ferramenta principal. E aí esse foi o grande ponto de virada, assim, que eu percebi que
foi o que mais fez diferença pra mim. Então, se isso foi o que mais fez diferença na minha vida, independente do momento de carreira, é isso que eu vou ensinar. Foi mais ou menos assim. Caramba, que legal. Foi percebido pelos outros e você só se aprofundou. No caso. Justamente. Você falou, realmente eu sou boa. Tem que descobrir o que que transforma, o que que me faz ser boa, assim. Foi esse o principal ponto, sabe? Porque a gente olha pra muita gente e fala, fulano se comunica bem. E a grande chave é por quê? Porque a maneira como nós vemos muda muito. O que é se comunicar bem pra você é diferente de outras pessoas. Então, quando a gente vai desmembrando isso, de o que é uma boa comunicação, nós acabamos descobrindo vários pequenos segredos que mudam tudo no dia a dia. E são coisas simples. Sim. Nossa, bom demais. E ao longo da tua trajetória, você teve alguém que te influenciou, algum mentor, algum professor que falou, olha, Ana, investe nisso daí. Você, Algum livro. ou talvez algum Boa. livro, né? E também, no finalzinho, eu queria que você comentasse se teve alguma relação com a tua família também, porque eu acho que a comunicação também vem um pouco de berço, né? Do jeito que os pais se comunicam e etc. É claro que, obviamente, tem o estudo, qualquer pessoa que, mesmo que em casa não tenha uma comunicação tão legal, pode evoluir, né? Pode melhorar, mas se isso teve influência também. Com certeza. Assim, primeira parte do mentor, eu tive um professor que foi muito importante. Na verdade, tive vários professores maravilhosos e chefes maravilhosos também, pessoas maravilhosas com quem eu tive a oportunidade de conviver. Mas teve um professor em especial que ele sempre me chamou muita atenção. O nome dele é Carlos Martins, ele me deu aula na faculdade e ele sempre teve uma postura muito jovial. E nessa jovialidade dele, as pessoas não viam ele em nenhum momento como um amador ou como um informal demais. Então eu sempre me admirei em como ele conseguia ser uma autoridade profissional e ao mesmo tempo ser gente boa, conversar, trocar ideia. E eu me inspirei tanto nessa postura profissional dele, que ele veio a ser meu orientador de TCC, e depois, em uma das empresas que eu trabalhei, ele foi meu chefe direto também, então a gente conseguiu estreitar a relação, e hoje é um amigo queridíssimo. Nossa. Mas dentro do universo das relações públicas, do universo da comunicação no geral, posso dizer que ele foi, assim... Um espelho, né? Você Exatamente. começou pegou uma referência. Que geralmente sempre tem, né? Eu mesmo tive vários professores também que mudou minha mentalidade, né? Essa questão de seus pais colocar você numa escola boa, realmente pesa. Porque eu fico pensando que se eu tivesse ficado na mesma escola onde eu tinha feito o ensino fundamental, né? Porque assim, eu nunca fui de escola particular, sempre fui de escola pública, mas meu pai sempre buscava a escola pública melhor para colocar os filhos ali para ter a melhor educação, né? E eu lembro que a gente entrou aqui, foi no Setor Leste, aqui em Brasília, e lá a gente teve ótimos professores que acabou até me guiando, né, e moldando a minha mentalidade, né. Mas vamos lá, teve interferência dos pais também ou não? Total. Isso interfere muito, né? Como você comentou, todo mundo pode desenvolver a comunicação hoje, não é uma habilidade restrita a quem teve o benefício e o privilégio na vida de ter alguém que incentivou. Para essas pessoas é mais fácil, mas todo mundo pode desenvolver. E uma coisa que com certeza me ajudou muito foi o incentivo. Minha mãe, por muito tempo, foi professora de português, então tinha toda essa referência. O meu pai também sempre leu muito, me fazia ler muito também, ler jornal, escrever redação. Então eu sempre tive muito esse incentivo. E além disso, o fazer atividades extracurriculares, tudo que tinha de oportunidade de fazer, desenvolve habilidades diferentes. Mas tem uma habilidade que eu quero mencionar que mudou completamente a minha comunicação, tenho certeza. Foi fazer trabalho voluntário vestida de palhaço. Sério? Eu trabalhei, não lembro quanto tempo foi, acho que 1 ano, 2 anos talvez, mas eu tinha lá por volta dos meus 15, 16 anos. Eu fiz esse voluntariado de palhaço em hospitais. E eu tenho certeza que esse foi um grande ponto de virada na minha comunicação. Até tem, eu não vou saber falar pra vocês exatamente o nome da teoria, mas tem alguma coisa relacionada à arte do palhaço, dentro do universo de artes, de comunicação no geral. É sobre você se desprender da vergonha. Você se desprender do medo, você se desprender do senso do ridículo. Senso do ridículo. E é uma coisa que pesa muito hoje, né? Sim. Você dá aquelas travadas, geralmente, é justamente, ou é medo, ou é bloqueio, ou é vergonha. Exatamente. E falando, assim, às vezes parece que a gente tá falando só de um contexto mais artístico, de oratória, num contexto geral, mas não, é no dia a dia, é conversando com o cliente, é conversando com alguém dentro da empresa. A gente fica, às vezes, tão preso a esse senso de não pode ficar feio, não pode ser estranho, não posso errar, e nós perdemos todo esse jogo de cintura, esse borogodó da comunicação, que era o que ia fazer a diferença. Que é o tato, né? Querendo ou não, a gente tá lidando com outro humano também que tem os mesmos defeitos, às vezes, que a gente. Eu também, eu tenho uma grande facilidade de entender as pessoas, assim, na hora de... por exemplo, um novo cliente, e eu vou fazer a primeira reunião. Nos primeiros momentos ali, eu já entendo o que ele gosta, o que ele não gosta, e vou adaptando a minha comunicação para dele. Perfeito. Pra gente ter o mesmo entendimento ali naquela conversa, né? Eu acho que é isso. Tipo, se você tá conversando com um cliente que fala gíria também ali, dá uma embromada. Mas eu quero manter a formalidade, mas aí esse cliente pode ter certeza que ele não vai se abrir tanto também com você. Porque você não tá se adaptando ao ponto dele virar um amigo, podemos dizer assim, né? Então isso acaba influenciando. Com Mas certeza. bacana. Até dicas aí pros pais, né? Que tem crianças que vale a pena jogar livro ali pro menino ler. Livro, né? Teatro. Teatro, inclusive, eu era muito tímido, né? Muito tímido mesmo, assim, por vários problemas e tudo. E acabou que o teatro
tirou um pouco dessa vergonha e foi trabalhando melhor a minha comunicação. E aí foi perdendo o medo também até de falar com câmera e tudo. Então foi uma questão que ajudou bastante o Sim. teatro, né? É maravilhoso. E olhando pra trás, Ana, teve alguma coisa que você faria diferente? Que você faria pra uma Ana de 5 anos atrás? Olha, essa pergunta é boa. Eu não sou muito de olhar pra trás e falar assim, de muito arrependimento, sabe? Do que foi, do que deixou de Que foi, ser. já foi, né? Meio que eu tomei a decisão que eu achava que era melhor, então vambora, segue o baile. Mas tem uma coisa, que se eu pudesse pegar, assim, uma super amiga que tá começando agora, ou se eu pudesse olhar pra aquela Ana quando começou a faculdade, começa a produzir conteúdo quanto antes. Isso é bom. Sem dúvida. As pessoas hoje eu vejo que elas têm uma visão muito enviesada, muito restrita, na verdade, sobre a produção de conteúdo, atrelada a vender alguma coisa. Hoje eu vendo alguma coisa na internet, beleza. Mas independente, se eu tivesse seguido carreira no corporativo ou qualquer outro cenário, a produção de conteúdo, primeiro que ela te treina em várias frentes diferentes, você treina muito a sua comunicação, conversando com as pessoas. E segundo que ela te posiciona, ela gera movimento, ela gera percepção de valor, ela gera autoridade. Então, independente do ambiente, independente da decisão de carreira, começar a produzir conteúdo o quanto antes seria o ideal. Ia Foi facilitar, uma dica né? que você deu para um amigo que acho que tem mais de 5 anos, né? Sim. Você falou para ele, cara, Visionário. investe em conteúdo, que daqui a 5 anos você me fala como que você Foi. que você vai estar posicionado hoje. Hoje o cara é uma referência, né? Sim. Eu dei dica pra vários e eles seguiram, né? Porque tem gente que, assim, é bem metódica, né? A gente passa orientação, fala, isso que eu tenho que fazer? Então, beleza. E Isso que eu vou faz. fazer. E faz, O né? melhor dos E mundos. manteve a consistência, né? Então, isso ajuda bastante. A gente vai até convidar ele aqui também para algum episódio para trazer esse tema pra gente, mas ajuda bastante, né? Faz toda a diferença. Vídeo quem começou o conteúdo lá atrás, né? Antes de pandemia, há 10 anos atrás. Você vai vendo o crescimento dessas pessoas, Sim, sim. Aí, demais. bacana, né? Agora a gente vai voltar um pouco pro tema, né? Vamos. E por que tanta empresa hoje, ela acha que se comunica bem, mas o cliente vive reclamando, né? Porque isso acontece muito, principalmente com a entrada do Reclame Aqui no mercado, isso acabou gerando uma régua, né? Querendo ou não, porque hoje você vai lá no Google e já vê se a empresa tem Reclame Aqui, já dá um alerta. Mas você entra e vê, não, essa empresa resolve o problema, ok. Né? Então, às vezes ela até se comunica bem, investe muito em marketing, mas tem a comunicação que afeta muito as vendas e até a reputação dela. E isso, na sua opinião, assim, de mercado, tu acha que é onde eles estão errando, né? Vamos lá. Por que as empresas investem, elas acham que elas estão mandando bem, elas têm muita reclamação depois. Sim. Acho que o grande ponto aqui é entender o que constrói uma boa comunicação, que é um pouco do que a gente estava conversando no começo. Muita gente olha para a comunicação como um grande guarda-chuva. Eu me comunico bem. Só que na perspectiva, às vezes, do dono da empresa, uma boa comunicação é atender o que o cliente pediu, é responder o que o cliente precisava. Quando, na verdade, nós temos vários elementos que compõem essa boa comunicação. Quando chega uma reclamação, às vezes ela está sendo referente a um ponto desses, a um desses vários pequenos pontinhos que ninguém tinha reparado nele antes. Então, na percepção do gestor, do dono, seja lá quem for, nossa, mas nossa comunicação é excelente. Porque para ele a comunicação é simplesmente resolver a questão. Mas para o cliente, às vezes, uma boa comunicação era ter tido aquele atendimento rápido, era ter recebido um atendimento mais solícito, um atendimento mais gentil. Então, é conseguir dividir o elefante em partes. E se todo mundo fizer isso, eu acredito que vai ser muito mais eficiente identificar onde, de fato, está o problema. Então, é entender de onde partiu aquela reclamação, o que foi negativo e o que eu estou mandando bem hoje. Desmembrar mesmo essa comunicação, que nós temos esse grande bloco, para entender os pontos que fazem a diferença. Nossa, bacana. A Isa, pode fazer algum aí? Mais aqui voltado para o bloco de atendimento, vendas e percepção de valor, né? Legal. Que são áreas aí que impactam diretamente o crescimento das empresas. No seu ver, o que faz o cliente sentir que está lidando com uma empresa profissional, antes mesmo dele fechar o negócio, o contrato, qual é a sua percepção, assim? São alguns elementos. E o mais legal de tudo é que nenhum deles demanda investimento financeiro. O primeiro elemento é a simpatia e o quão solícita a pessoa que está conversando com esse cliente é. Então, é não ter pressa nesse atendimento, é chamar essa pessoa chamar pelo nome entra em personalização, mas vamos lá na primeira parte. É não ter pressa no atendimento, é fazer perguntas para ouvir o que essa pessoa tem a dizer, é mostrar que você está aqui presente para auxiliá-la. Esse é um ponto que, por mais simples que pareça, ele demonstra muito requinte, muito profissionalismo, porque eu mostro o compromisso com aquela venda em si. Um segundo ponto, sem dúvida, a gente não tem como não falar hoje da personalização. Só que ao contrário do que muita gente pensa, que a gente precisa criar estratégias muito malucas para personalizar, às vezes basta chamar pelo nome. Tem coisa mais personalizada do que chamar alguém pelo nome que ela escuta a vida inteira. Inclusive, eu estou fazendo alguns testes também de follow-ups com os clientes a gente manda proposta. E o que tem dado mais retorno pra gente é mandar o nome do cliente e o ponto de interrogação. Só isso. Fulana. Ana e o ponto de interrogação. Claro, tem um contexto, a gente já fez alguns follow-ups anteriores, né? Mas isso acaba que a pessoa
Só o nome dela, eu acho que serve ali um pouco de, cara, eu tenho que responder aqui, eu fiquei pendente de dar um retorno pro Lucas e tal, e isso acabou trazendo um feedback da proposta, sim ou não, mas pelo menos deu um feedback, Tem entendeu? retorno, evita o vácuo. Então você vê como é que o poder do nome dentro da comunicação, que é uma coisa simples e que geralmente o pessoal não faz, né? É genial. A gente se sente em casa. Quando você chega em algum lugar e a pessoa te chama pelo nome, você se sente em casa. Uma vez eu fui num restaurante com o Rodrigo, e aí chegando lá, era um restaurante que a gente nunca tinha ido. Chegando, fomos bem atendidos, nos receberam, tudo bem. E aí, na hora de ir embora, veio um rapaz diferente pra cobrar a conta, não foi o mesmo garçom que estava nos atendendo. E ele chegou na mesa, boa noite, senhor Rodrigo, tudo bem? E eu já olhei e falei, você falou que nunca tinha vindo aqui e já é cliente da casa? Como assim? Ele, como é que foi o jantar, senhor Rodrigo? E eu só aqui do lado, né? Moral da história, o garçom, na hora que nós chegamos, ele tinha perguntado o nome do Rodrigo, guardou o nome do Rodrigo, informou para essa outra pessoa que veio cobrar a conta o nome do cliente, e na hora de fazer esse processo para saber se estava tudo certo, para cobrar a conta ali, chamou pelo nome. A sensação é essa, de que a gente tá em casa, de que você é um cliente premium. Sim. E é tão simples. Isso vai desde uma lanchonetezinha simples a um restaurante de luxo, né? Qualquer lugar, o famoso é quando você vai pedir um café no lugar que você sempre pede, independente do preço do café, do lugar que é, fala assim, Lucas, o mesmo de sempre? Delícia, você não vai trocar de cafeteria, porque lá todo mundo já te conhece, você tá em casa. Sim. E, Ana, quanto assim aos problemas de churn, né, que são os cancelamentos, você diria que começa na comunicação e não na entrega em si? Com certeza, porque por problema toda empresa tem. Só que todos os problemas, ou grande parte deles, a gente consegue reverter. Então, se nós estamos tendo um indicador muito fora do normal de churn, a gente está com um problema que é lá atrás. Não necessariamente no produto em si, mas em como nós estamos fazendo a gestão desse problema. E aqui é comunicação 100%. E falando mais pro lado de conteúdo, que a gente começou falando lá na frente. Mas todo mundo quer criar conteúdo, mas a maioria não gera conexão e nem autoridade. Qual dica aí você dá pro pessoal começar a se engajar? Quando a gente olha para a produção de conteúdo, que também hoje é um elemento de experiência do cliente, de atendimento, porque nossas redes sociais elas viraram um canal de atendimento, as pessoas erram muito na hora de gravar, tentando performar. Então você põe, posiciona o telefone, aí você se arruma, tudo bem, essa parte de se arrumar, de pensar no que vai falar, tudo isso importa. Mas aí na hora de falar, você simplesmente ignora que você está conversando com uma pessoa do outro lado da tela. E você quer performar para você, para gravar um vídeo onde você fique do jeito que você queria. Quando na verdade o que a gente tem que fazer é conversar com a pessoa que está ouvindo. Então quem é teu cliente hoje? Teu cliente central, a pessoa que você quer atender. Imagina que ela está ouvindo aquela mensagem, imagina que você está conversando com ela. Esse é um exercício que eu faço muito em mentoria. Às vezes eu até colo o nome da pessoa na parede, uma foto da pessoa, e eu falo, grava de novo, falando para ela agora. E muda completamente o jeito que a pessoa fala, porque você começa... Você se lembra que o objetivo de uma rede social, de uma produção de conteúdo, é você conversar com quem tá te ouvindo. E não simplesmente parecer bem pra si mesmo. E já nessa linha de conteúdo, quando a gente tem uma comunicação muito excessiva de forma informal, né? Você acha que isso acaba destruindo a percepção de profissionalismo? Muito trend, muita dancinha, muito humor. Você acha que acaba dando uma distanciada do profissionalismo? Sim. E aqui a gente entra num tema talvez um pouco mais sensível, né? Polêmico. Mais polêmico. E não só você me permite sair um pouco do ambiente de rede social, mas no presencial também. Quando nós falamos de comunicação como um todo, existem várias variações, jeitos diferentes, isso é influenciado por elementos culturais, por elementos sociais, por elementos... Tudo influencia na forma como a gente se comunica. Mas sim, um excesso de informalidade, ele vai prejudicar essa postura de profissionalismo, o valor percebido das pessoas. Às vezes é excelente como elemento de comunicação. Eu usar uma linguagem diferente, eu apelar não, mas eu me sentir à vontade para usar um estilo diferente, para fazer uma gracinha diferente, beleza. Mas a gente tem que entender o balanço disso, o equilíbrio disso na balança. Porque esses elementos, quando a gente pesa muito por um lado, vai destruir uma percepção de profissionalismo que você tem. Então você tem que entender com quem você está conversando, se aquela pessoa tem aquele perfil de comunicação. Sim, o público, né? Faz toda a diferença. A maneira como a gente conversa é diferente da maneira como você conversaria em ambientes, em N outros ambientes. Então você precisa entender de público, com quem eu estou conversando e o canal. E a imagem que eu quero passar. Então, por mais que eu saiba que este elemento pode me gerar uma conexão legal, passa a imagem que eu quero passar? Um exemplo real é o Lucas. Às vezes eu falo pra ele, Lucas, grava assim mais básico, né? Com uma outra blusa. O Lucas gosta muito do azul, muito do terno. Aí ele, não, eu gosto de transparecer isso, dessa seriedade. Eu sou assim, né? Mas é porque isso já faz parte de mim. O pessoal até quando me vê sem terno, me estranha. Até fica olhando assim pro meu corpo, né? Para minhas voltas. Será que ele tá bem? Mas é uma coisa que foi até uma dica de um amigo meu já há muitos anos atrás, que a vestimenta, ela querendo ou não, te julga muito, né? E isso acabou até afetando no meu tipo de comunicação,
nos clientes em que a gente foi fechando, porque querendo ou não, você passa uma seriedade. E é isso que eu quero passar. E às vezes eu falo pra Isa, não dá, tem que ser esse tipo de conteúdo aqui. Às vezes até inchar de bebê em uns lugares bem Mas não é casuais. só na empresa, né? Ele tá sempre no traje, ele tá sempre muito bem vestido. Aí quando é uma compra de alto valor, ele, rapaz, tem que ir bem vestido pra ser bem tratado, tem muito isso também, né? Tem. A questão da imagem. Porque, e querendo ou não, isso impacta, né? Eu mesmo já fiz o teste, já fui na padaria vestido assim, e já fui na padaria vestido com uma roupa de acabou de acordar. Uhum. O atendimento toma aqui o pão aqui, vai embora. Só falta jogar o pão na cabeça, leva esse pão. Não, querendo ou não, influencia. Totalmente. E na comunicação é engraçado porque é assim também. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, uma frase, que é uma frase motriz de uma rede de hotéis, chama The Ritz-Carlton. Se eu não me engano, se pronuncia assim. Que diz, somos damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros. Essa frase, ela é Caramba. maravilhosa. Ela, por si só, é um treinamento, porque ela é um direcionamento de tudo. E quando nós olhamos para esse contexto de comunicação profissional, assim como de imagem pessoal, a gente sabe como nós falaríamos nos comportando como damas atendendo outras damas, ou cavalheiros atendendo outros cavalheiros. A questão é, por que todo dia a gente não segue esse mesmo padrão? Uhum. Esse é o ponto. A gente sabe fazer bem. Se chegar uma pessoa muito famosa, uma pessoa que você admira muito, você vai ter uma comunicação mais profissional. Só que no dia seguinte, quando você está atendendo outras pessoas, quando você está num contexto que teoricamente é mais informal, você não segue aquele mesmo padrão que você sabe que era o ideal. Então, aqui está um grande elemento da comunicação profissional. Muitas vezes eu falo óbvio, mas é aquele óbvio que tem que ser dito, porque ele não é feito todos os dias. Sim. E pior do que você ter uma experiência ruim de atendimento, é você ter uma experiência excelente na segunda e na quarta voltar lá com a expectativa aqui e ter uma experiência péssima. Às vezes com a mesma pessoa, às vezes com outra pessoa. Então, a comunicação, esses elementos que a gente fala, seja de um sorriso, seja de um seja bem-vindo, da maneira como conduz, até do tom de voz, tem que ser padrão. Tem que ser todos os dias e por todo mundo que faz parte da equipe. Independente de quem seja. É por isso que nesses hotéis, né, que você falou de um hotel, Aham. se não me engano, né? Sempre tem uma pessoa que cuida basicamente disso, né? Ela O guardião. guardião da cultura ou dos padrões de qualidade, né? Até, por exemplo, viu que talvez uma recepcionista ali não tá num dia bom, já libera ela para não ter interferência e traz outra pessoa no lugar. Eu acho que essa gestão, ela é um pouco mais cara, porque você vai ter que ter mais equipe para conseguir fazer isso, mas é aí onde você consegue manter o nível de qualidade, né? E você acredita que líderes que não se comunicam bem acabam criando times inseguros, reativos ou até desmotivados? 100%. 100%. Esse líder ele vai ter que ter um esforço muito maior para engajar essa equipe. Porque a comunicação, ela não é só um elemento de passagem de informação. A gente sabe disso. Comunicação, ela conecta, ela emociona. Ela faz a gente se sentir querido, ou a gente perceber quando é uma bronca, quando não é. Quando um líder não domina a comunicação, não só elementos de oratória, mas elementos de assertividade também, de saber dizer o que tem que ser dito, de ter uma conversa difícil, ele precisa penar muito para engajar esse time, para motivar essa equipe, para inspirar essa equipe. E às vezes nem tem como, né? Porque se ele tiver um histórico muito ruim, é melhor ele fazer a equipe do zero, né? Se reerguer, se buscar treinamentos e tudo para conseguir ter um resultado. Senão, Primeiro que acho que é identificar perfil, né, de liderança, tem que ser Boa. aquela pessoa mais relacional, né? Boa. E isso que você falou, o óbvio precisa ser dito, porque muitas das vezes a gente tem essa de entrou uma pessoa nova, a gente passa ali, faz um onboard bem básico, né? E delarga. Simplesmente, cara, esse é o óbvio, isso tem que ser feito. Mas será que tá claro pra ela que realmente tem que ser feito? E realmente você não só delargou, você tá realmente acompanhando aquilo ali, que tá mantendo o padrão. Então o líder, ele tem esse papel de não só delargar, né, acompanhar. Boa, Exato. perfeito. outra pergunta que isso, inclusive eu tenho que melhorar também. Como sair dos vícios de linguagem? Porque você vê a Ana falando, Não. é muito rápido ver né, tipo, né? É claro Cara, que aqui em vício Brasília de é muito, né? linguagem. Brasília não, acho que Brasil todo tem muito isso. Brasileiro, ele tem essa, né? Ou às vezes é o branco que dá, ou é muito usar o né, o tipo, muito tipo, né? A gente tem isso. E acaba gerando uma certa insegurança, né, pra pessoa, porque ela sempre vai, acabei de falar isso. Tem alguma tática pra isso? Como é que faz pra... Passa o truque. Qual é o truque? Tem um truque muito bom, que talvez não seja o que vocês querem ouvir, mas quando a gente fala de vício de linguagem, todo mundo tem. E quando você elimina um, aparece outro. Então, você vai conviver a vida inteira com eles. A questão é que eles vão mudando, vão se diversificando aí o Vão ficar mais portfólio. robustos, né? Exato. Às vezes a gente vicia num conectivo. E aí o conectivo passa a ser um vício de linguagem porque você só usa aquele conectivo o tempo inteiro. Às vezes são os ocupadores de espaço, que é o tempo, eu não quero parar 2 segundos para pensar, então eu recorro a um... era só o espaço de uma pequena respirada, de uma pequena engolidinha de saliva. Mas a gente precisa colocar alguma coisa no meio. Bem, independente do vício, seja um ocupador de espaço, seja um vício mais cultural, que ele aparece em determinadas regiões, em determinados grupos, a primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência da existência dele.
Como que você faz isso? Às vezes você vai perceber isso no dia a dia. Ouviu e falou, nossa, eu tô falando demais isso aqui. Putz, vou ter que dar um jeito. Às vezes você vai perceber assistindo um vídeo que você gravou, ouvindo um áudio que você mandou no WhatsApp. Então, o primeiro passo é você se observar. Porque o vício, ele fica tão natural pra gente que você não se escuta falando na grande maioria das vezes. Isso é verdade, não percebe. Você nem percebe, você vai perceber depois. Quando grava um vídeo, põe lá pra legendar automaticamente, vai perceber o tanto de tipo assim que apareceu no vídeo, você fica apavorada. É desesperador. Então, tomou consciência. Ok, estou repetindo muito tipo assim. Você vai pegar uma folha de caderno e você vai escrever tipo assim na folha inteira. Igual exercício de caligrafia. Por quê? Porque você está tomando consciência de que aquele vício existe, de que ele está presente no seu dia a dia. E na próxima vez que você for conversar com alguém, gravar alguma coisa, atender um cliente, você vai se condicionar a não falar esse vício de linguagem. É bobo, é simples, mas funciona. Depois que você faz esse mesmo treino 2 a 3 vezes, você vai ver, o vício some. Aí daqui a pouco surge outro, aí você tira o outro também. E a pessoa tem que querer, né? Ela tem que querer, senão ela não consegue mudar. E eu vi uma dica sua, Dana, voltando ao assunto lá dos livros também, que além pra tirar o vício, pra praticar oratória, você falou de fazer leituras em voz alta, né? Eu vi um vídeo seu, um reel seu falando disso. Pegar livros ali e fazer leitura em voz alta, isso faz com que você pratique, né? A oratória e não fique dando aqueles brancos, né? Aquelas pausas, fugiu da mente, meu Deus, o que eu falo? Sabe? Dá aquele nervosismo. Aí a pessoa percebe, aí a sua credibilidade já vai lá no chão. É péssimo. A leitura em voz alta é maravilhosa para treinar a comunicação e aqui, quando nós falamos de experiência do cliente também. Sabe por quê? Um elemento que agrega muito na comunicação profissional, pensando nessa experiência, pensando em negócios de alto padrão, mais uma vez, não relacionado ao custo financeiro do produto em si, mas sim a experiência que a gente entrega, é como a gente se comunica. Sim. Na comunicação de alto padrão, nós temos uma verbalização muito bem feita, um tom de voz adequado. Ele não é muito alto, ele não é muito baixo, ele não é muito rápido, ele não é muito expansivo. Eu sou uma grande entusiasta da comunicação expansiva, eu amo. Mas no atendimento, quando nós estamos fazendo esse processo de gerar confiança, de fazer com que a pessoa se sinta bem recebida, a gente tem que ter uma pronúncia correta de todas as palavras, respeitando todas as sílabas. Nós temos que ter pausas nessa comunicação, como se a gente estivesse respeitando uma vírgula, um ponto final. E esse tom de voz, ele tem que ser adequado também, de acordo com o espaço onde você está inserido e aquela pessoa que está te ouvindo. Então, ao praticar a leitura em voz alta, principalmente fazendo isso de forma devagar, não devagar, mas atenta, preocupada em respeitar as vírgulas, os plurais, todas as sílabas, você acaba ensinando o seu cérebro esse novo formato de comunicação, que talvez não seja o que você usa no seu dia a dia. Às vezes no seu dia a dia você é muito mais descontraído, expansivo, ou às vezes você é muito mais tímido, mas ao fazer esse exercício de leitura em voz alta, você se condiciona a falar de uma maneira que presencialmente no atendimento vai ser maravilhosa. Nossa, legal, boa dica. 5 minutinhos por dia é suficiente. Todos os dias. Eu acho que também tá atrelado às pausas que você falou, né? Respiração. E pensar de que, cara, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, né? Fazer conversas muito de network, né? Praticar ali com amigos, família. Isso também ajuda aí como um exercício. Perfeito. A gente comentou um pouco disso já no início, mas eu queria voltar um pouco aqui só pra gente aprofundar um pouco mais, né? Show. Porque mudar a cultura de comunicação, né, dentro de uma empresa costuma ser tão difícil. Onde normalmente trava, na tua opinião? É as pessoas que têm medo de fazer esses ajustes, por exemplo, da pausa, não vou conseguir, ou é o líder que não está sabendo orientar? Tu acha que, assim, se você entrasse numa empresa agora, qual seria o primeiro passo que você faria? Que tu já fez algumas mentorias, né, para empresas grandes, hoje, obviamente, teu foco está mais em ajudar um maior público, né, dentro das redes sociais, mas como você enxerga isso? Qual seria, pelo menos, uns 3 passos ali, para que um líder consiga deixar isso mais firme na cultura, né? Porque Legal. Para quem está escutando a gente, é empresário, ou até funcionário também, a maior dificuldade é essa. Executar. Né? Perfeito. A primeira coisa é a gente definir quais elementos serão importantes para a nossa comunicação profissional. Nossa, falando aqui como se eu estivesse entrando na empresa aqui agora, a gente senta juntos. O que vai diferenciar a nossa comunicação? Nós queremos um tom de voz de que forma? Que tipo de palavra nós gostaríamos que fosse usada no sentido de boas-vindas, de recepção, de acolhimento, de resolução de problemas? Então, nós temos definimos juntos algumas frases, não definir um textão para decorar todo mundo, mas algumas frases que são frases-chave dentro do nosso atendimento. Então, nós vamos definir expressividade corporal. Eu estava conversando com uma amiga esses dias que ela veio do Japão, morou um tempo no Japão, e ela me falou que eles têm contado a quantidade de passos que eles dão dentro do estabelecimento na hora de receber um cliente e na hora de levar esse cliente até a porta. São 7 passos. Então aqui, claro, nós estamos falando de uma rigidez, de uma outra cultura, mas esses elementos são importantes. Ao entrar dentro do estabelecimento, nós fazemos contato visual, nós sorrimos e nós dizemos um seja bem-vindo. Esse é o primeiro elemento de comunicação. Depois a gente parte para onde? Então a primeira coisa é definir o que faz a diferença nessa comunicação. Depois, seria passar por um processo de treino com todo mundo. Fazer uma simulação. Vai, finge que eu sou o cliente aqui e vamos fazer assim. Sabe por quê? Muita gente tem vergonha.
quando a gente tem que se comunicar de uma forma diferente, é como se a gente estivesse vestindo uma roupa que a gente não tá acostumado a vestir. Sim. Você se sente estranho, fica meio, sei lá, fica tão bom no Lucas, aquele terno, fica tão bom na Isa, fica maravilhoso, mas em mim parece que não dá muito certo. E essa vergonha faz com que, por mais que eu saiba o que é importante, na hora do vamos ver eu não uso. Porque eu me sinto desconfortável, eu me sinto não sei o que, acabo não usando. Então, o segundo ponto seria esse momento de prática com a equipe. E num terceiro ponto pra gente fechar, seria uma análise semanal, quinzenal, e aí vai depender de cada organização, mas o quanto esses pontos têm sido replicados no dia a dia. Porque é muito fácil fazer num dia, difícil é fazer todos os dias. Então, claro, vai depender de cada organização, uma forma de mensurar isso, se alguém vai ter que ficar olhando, se a gente vai ter um guardião, se nós vamos fazer um cliente oculto, seja lá como for. Mas a gente precisa mensurar se isso foi feito no dia do treinamento ou está sendo feito constantemente. E um vídeo até que, desculpa, mas que eu vi que até viralizou, não sei se foi no TikTok, no Instagram, da mulher querendo saber o valor da consulta. E o atendimento do WhatsApp, aí eu queria até saber a tua opinião. A que nível de personalização a gente tem que ir no WhatsApp para qualificar o lead, podemos dizer assim, mas transmitir para o cliente que vale a pena ele pagar o valor. Porque, por exemplo, a gente atende muito setor de telecom, setor de indústrias, temos alguns médicos também, então a gente percebe que eles fazem essa questão justificativa, né? Eu quero justificar para o cliente que a minha consulta é R$800. E aí, por isso que ela queria saber o valor da consulta, e a menina não, aí preciso saber disso, onde você conheceu a gente, enfim. Ela falou, moça, eu só quero saber o valor da consulta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, passando por todo aquele filtro, né? A que ponto a gente tem que ter esse nível de personalização, né? Pergunta boa, né? Depende muito de cada abordagem. Enfim, vou falar o que eu gosto, o que eu oriento e o que eu faço também. Antes de falar um preço, quando a gente tá falando de um ticket mais alto, é natural que nós vamos tentar agregar valor de alguma forma. Então, criar uma conexão maior com o cliente, fazer perguntas para que a gente possa identificar o que ele realmente precisa. Então, assim, meu filtro. 1, 2 perguntas para entender o cliente. Se ele perguntou o preço, a gente faz uma pergunta, 2 perguntas no máximo, para conseguir puxar algum elemento para criar aquela conexão. Mas não mais do que isso. E se ele perguntou o preço uma segunda vez, a gente fala o preço. Não precisa ficar escondendo o preço do cliente. Não cansa, né? O pessoal até desiste, não. Não, vai parar logo ali. Então faz uma tentativa, busca alguma referência, mas você sabe que aquela pessoa tá querendo preço. Então, tudo que você falar pra ela, que legal que você veio de tal lugar, não sei o que, ela só tá assim, sim. E quanto custa? Você sabe que é isso que o cliente quer. Então você vai fazer uma tentativa. E aí ela vai falar o preço também pra não estressar esse cliente, senão acabou. E geralmente esse cliente é um cliente que dá pra reverter, tipo... Porque quem vem por preço, tem esse ditado, né? Quem vem por preço, sai por preço. Mas muitas das vezes é porque a pessoa quer saber se ela tem condições de pagar. Com certeza. A verdade é essa, né? Porque senão eu já vou embora, né? Total. Mas dá para reverter isso. Geralmente tem scripts que a gente consiga trazer esse cliente de volta ali, já no atendimento, para entender até o nível de condição de pagamento dele, né? Com certeza tem como reverter. A gente como cliente também, vocês já tiveram alguma experiência de procurar algum tipo de serviço, algum tipo de produto por preço. Dependendo da situação, às vezes você não quer uma experiência, não sei o que, você só quer comprar. Só que do jeito que as pessoas falam com você, da forma como você se sente, você fala, não, mas é isso aqui que eu precisava, eu vou ficar aqui e eu não quero de outro lugar. Sim. Então, sem dúvidas, tem como reverter, mesmo o cliente que veio curioso, o cliente que só veio por preço. Eu não tenho hoje um script de atendimento pronto para isso, mas uma coisa que eu gosto muito de pensar e de tentar identificar é com que aquela pessoa se importa. E claro, dentro de uma comunicação, às vezes é difícil a gente fazer isso numa conversa por WhatsApp. Às vezes fica mais fácil em uma reunião, algo do tipo. Mas eu conseguindo identificar com que ela se importa é um ponto legal pra mim, por quê? As pessoas vão se esquecer de tudo que eu falei pra elas. Vocês já devem ter visto essa frase. As pessoas se esquecem de tudo que você falou pra elas. Mas elas nunca se esquecem de como você fez com que elas se sentissem. Então, um script pronto nesse caso fica delicado porque vai variar muito do produto, do tipo de cliente, do tipo de canal que a gente está utilizando, mas o grande foco é fazer com que aquela pessoa se sinta ouvida. Aqui falando do meu atendimento, eu tenho uma equipe hoje que me ajuda a fazer meu atendimento no WhatsApp ou quando eu mesma faço minhas reuniões. Eu quero que aquele cliente se sinta ouvido, se sinta único. Não é uma fila de produção. A gente tá aqui pra ouvir você, fulana de tal, o que você precisa na tua vida, na tua empresa, no teu negócio, e a gente vai te atender. Porque essa sensação de que as pessoas me ouviram é uma coisa que, independente do script que eu usar, ela nunca vai esquecer. Bacana. Sim, você sente agora vamos pro nosso quadro Boomerang. A gente vai fazer isso com todos os nossos convidados aqui. É um quadro onde a Isa vai fazer algumas perguntas aqui e você vai respondendo o que vier na cabeça. Primeira coisa que vem na cabeça relacionada ao tema. Bora lá? Tá Bora. pronta? Bora, só tem que arrumar aqui. Vamos lá. Então, comunicação profissional em uma palavra. Requinte. Tá. Seu maior orgulho na carreira. O meu curso Palavra e Presença. Pior erro na comunicação que você já viu. Ai, são tantos. Terminar a fala com então é isso. Então é isso. Cliente difícil ou cliente que não sabe o que quer? Que não sabe o que quer. Ai, difícil. Complete. Todo cliente merece? Simpatia. Tá. IA na comunicação, aliada ou ameaça? Aliada.
Tom de voz que nunca deve ser usado. De ironia. Resposta automática no WhatsApp, pode ou não? Pode se for bem feita. A palavra mágica no atendimento é? Ser solícito. Áudio longo no WhatsApp, sim ou não? Depende. Sim. Silêncio comunica? Muito. Seu mantra profissional? Não adianta ser bom de boca fechada. Ótimo. Se você não trabalhasse com comunicação, seria? Nossa. Nutricionista, talvez, para ajudar a mim mesma. Complete. Comunicar bem é? Saber se expressar, saber ouvir, saber respeitar o outro e criar conexão. Ótimo. E para finalizar, uma dica em 5 segundos para quem nos ouve. Aproveite todas as oportunidades de fala que você tem, não são poucas. Quanto mais você treinar, mais você vai melhorar. Prática, isso aí. Bacana. Rapaz, Esse foi o nosso quadro bumerangue, vai gerar bons cortes aí. Vai. Ana, para fechar o nosso papo, depois desse assunto aqui maravilhoso, realmente foi muito gratificante, né, Isa, ter Foi. convidado ela aqui. Eu queria que você finalizasse aqui, falando, pessoal, como é que te acha nas redes sociais, né? Fala um pouco do teu curso aí também, porque eu acho que muita gente deve ter ficado interessada. Maravilha! Hoje eu produzo conteúdo tanto no Instagram quanto no TikTok. E a gente tem 3 possibilidades de desenvolvimento para profissionais que buscam desenvolver a comunicação, a assertividade, a oratória, que é um curso de comunicação assertiva chamado Guia da Comunicação Assertiva. Meu curso de oratória profissional, que vai voltar para o ar em janeiro de 2026, para quem quer falar bonito. Olha. Não Já só quer, mas começar o ano, né? precisa falar bonito. Temos também mentorias individuais para quem não é adepto ao formato de curso online e precisa de um acompanhamento mais personalizado. E eu também dou treinamento corporativo para as empresas que querem levar esse assunto para o time inteiro. Show Bacana. de bola. E o teu TikTok e o Instagram é qual? Ana Paula Langer M. Esse é pros dois? Para os dois, é a mesma coisa. Bacana, show de bola. Pra você que tá acompanhando a gente aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra acompanhar os próximos episódios. A gente agradece a sua atenção. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigadão, Ana.